pregar prosperidade para a minha vida, baseado na palavra de Deus, porque Deus tem promessa de prosperidade para você e prosperidade para mim. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem promessa para a sua vida e promessa para a minha vida. Mas porque muitas vezes, irmãos, entra ano, sai ano e nada acontece na nossa vida. E muitas vezes nós questionamos a Deus e fala: Senhor, eu fui fiel ao Senhor esse ano, procurei fazer a sua vontade, o ímpio prosperou, o sujeito lá fora não é nem crente, não vai nem na igreja, e tudo que ele coloca a mão prospera, e eu estou na sua casa, sirvo ao Senhor, comigo nada vai para frente, nada prospera. E eu vou pregar sobre a prosperidade, mas dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem falado através da sua palavra no Antigo e no Novo Testamento. Eu quero convidar os irmãos que abram por gentileza a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1, vem Deuteronômio, depois Josué, é um texto bem conhecido, mas nós vamos olhar algumas páginas da Bíblia, irmãos, para que nós possamos pegar o contexto, e percorrer o texto sagrado para poder ter base naquilo que a gente vai estar pregando nesta noite. Eu vou convidar a igreja humildemente que fique de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos ler o texto, irmãos, que será a base da palavra de Deus. E eu quero ler juntamente com a igreja, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos, os versículos pares, até o versículo de número 9. Leiamos com temor e tremor o texto sagrado. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, seu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todos amados, não convém eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Veja, se podeis aceitar, oremos ao Senhor nesse momento, irmãos, para que o Senhor nos ilumine e fale em nossos corações. Santíssimo e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, já somos gratos ao Senhor, porque o Senhor já falou por intermédio da tua palavra em nossos corações. Assim como a terra seca, Pai, o Senhor manda chuva, água dos céus, para regar, cuidar da tua criação, da terra. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor,
que dos altos céus desça sobre nossos corações nesta noite a unção dobrada do Teu Espírito, para que aprendamos de Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor reservou na eternidade para a edificação espiritual da Tua igreja. Em nome de Jesus, te pedimos perdão pelas nossas falhas diante do Senhor, mas te suplicamos, Senhor, enche a nossa alma da Tua graça e da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Irmãos, quem já ouviu falar uma ilustração sobre o machado e o lenhador? Eu quero falar num tema sobre prosperidade nesta noite. Um ano que nós começamos, eu tenho certeza que nesse ano de 2012, cada um tem um projeto de vida. Cada um quer ser próspero em alguma área, ou na área espiritual, ou na área conjugal, ou na área financeira, em alguma área alguém quer prosperar, quer ser mais próspero do que o ano de 2011. E isso não é pecado. Não é pecado. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, homens de Deus que foram prósperos de Gênesis a Apocalipse. Ló era um latifundiário, o homem mais rico da época dele, homem de dono de imensas e inúmeras fazendas. Abraão, o pai da fé, conquistava a terra por onde ele ia e comprava terra. E existe uma história interessante. Hoje a guerra em Israel, ou no Oriente Médio, a guerra é por terra. A Palestina e Israel vivem um confronto com pedaços de terra. Então naquela época, Abraão, um grande investidor, por onde ele passava, a Bíblia diz que ele comprava terras. A Bíblia fala do seu povo que iria herdar uma terra prometida, e herdou a terra de Canaã. E Deus tem promessa para a sua igreja para ela ser próspera. Deus não fez uma igreja para viver uma vida minguante. Mas, irmãos, existem receitas básicas para que isso ocorra. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu quero contar uma ilustração. E ilustração, irmãos, como nós falamos antes da pregação, ela tem como finalidade a ilustração abrir a porta do texto e a janela para que a compreensão seja melhor. Não é para mostrar erudição ou conhecimento mais, não, porque a palavra que faz nossos corações. A ilustração é para ela dar abrir mais a nossa mente, para nós entrar no texto com um entendimento melhor daquilo que vai se falar. A história do machado lenhador. Olha que interessante, irmãos. O sujeito se chamava Pedro. Não é Pedro da Bíblia, não. Pedro. E Pedro é um nome comum que existe no mundo inteiro, né? Ele foi contratado por uma empresa para ser cortador de lenha. E uma pessoa, quando é contratada por uma empresa, ele trabalha animado, tem disposição e alegria no seu trabalho, para mostrar serviço para o dono. E na sua primeiro dia de trabalho, Pedro começou a cortar as lenhas, né? E foi cortando e mostrou muito serviço. Mostrou uma produção dobrada dos outros funcionários. E os funcionários olhando assim para Pedro, cortando a lenha, falaram: puxa, como que ele produz bem mais que a gente? Qual é o segredo? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, uma produção fantástica. Isso criou ciúmes pelos outros funcionários, mas ao mesmo tempo criou uma alegria no coração do dono, porque ele estava produzindo e estava fazendo com que a empresa produzisse mais, ganhasse mais. E ele automaticamente foi chamado pelo dono, e o dono também pagou-lhe mais pelo seu serviço, porque ele dava uma produção dobrada. Só que passar com o tempo, Pedro continuou chegando no mesmo horário, o primeiro a chegar e o último a sair, e produzindo com seu machado, trabalhando mais do que nunca. Todavia, a sua produção foi diminuindo. Mas ele trabalhando mais e a produção caindo. E ele trabalhando mais e a produção caindo. Aí o dono da empresa chamou Pedro e falou: Pedro, você está com algum problema? Aí ele falou: não, comigo está tudo bem. Ele falou: não está tudo bem. Você quer falar alguma coisa para mim? Ele falou: não tenho o que falar. Aí o dono falou: não, porque eu estou vendo que alguma coisa não está bem com você. Você não está mais produzindo o que produzia. A sua quantidade diminuiu mais de 50%. E eu tenho observado, Pedro, que você continua sendo o primeiro a chegar na empresa, o último a sair. Você não para nem para almoçar, mas a sua produção tem caído. Aí Pedro falou: de fato, eu estou muito chateado, porque eu quero produzir, eu quero crescer, eu quero prosperar, mas não estou conseguindo.
Aí o dono falou para ele assim: você já parou para analisar o que está acontecendo? Ele falou: não sei o que está acontecendo. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, paro para almoçar, estou lá cortando a lenha, mas não produzo. Aí o dono falou para ele: eu sei o que está acontecendo. Você corta a lenha, não é, Pedro? Pois é, eu corto. Vou te fazer uma pergunta, só uma pergunta. Desde quando você entrou na minha empresa, quantas vezes você parou para abolar o seu machado? Aí Pedro falou: nenhuma vez eu abolei o meu machado. Ele falou: por isso que a sua produção ela caiu bruscamente. O seu machado está certo. E na nossa vida, irmãos? Porque muitas vezes nós trabalhamos, queremos algo de Deus e às vezes as coisas não acontecem. E isso eu estou falando em todas as áreas: espiritual, financeira, conjugal, porque muitas vezes nós não paramos para amolar o machado. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a palavra de dois gumes, ela está sempre afiada. Mas quanto tempo você leu a Bíblia, meditou na palavra de Deus? Será que o seu machado serve, meu irmão? Você que está começando o ano de 2012 com o Senhor esse ano, eu não quero que seja em 2011. Vamos começar a bolar o machado? É o primeiro mês de janeiro de 2012. E o texto sagrado que nós lemos fala sobre como prosperar na vida. Esse texto que nós lemos. Moisés, os irmãos sabem, foi um profeta de Deus, um homem usado por Deus. Todavia, ele morreu. E Deus chama Josué, anima Josué e diz a Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, e o Senhor Deus chama Moisés como Moisés, meu servo. Esse título é o título de honraria que Deus dá a Moisés, mesmo sendo servo, mas meu servo, singular, um servo especial, nome de honraria para aquele que obedece a Deus. Mas assim como eu fui com Moisés, Josué, eu também serei contigo. Aí ele diz algumas qualificações aqui para Josué que eu não entendi que se comportar. Mas eu queria atentar, irmão, no versículo 8. Observe aí no versículo 8 o texto sagrado que diz, irmãos. Vamos ler todos em uma só voz o versículo 8. Não cesse de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, primeiro, não cesse de falar neste livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite. Mas meditar, você vai fazer uma pergunta para o texto. Faz uma pergunta para o texto aí, ó. Meditar nele dia e noite. Para quê? Para que eu tenho que meditar dia e noite? O texto vai te responder aí, ó. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Primeiro Deus faz uma promessa aqui para Josué. Fortalece Josué, anima Josué e diz para Josué: Josué, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo a terra que eu te dou, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar na planta do vosso pé, não tenho dado, como prometi a Moisés. E o Senhor vai discorrer. No verso 5, o Senhor diz a Josué: ninguém te poderá resistir. Vai fortalecendo Josué, vai dando graça a Josué. Mas no versículo 6, o Senhor coloca uma condicional para Josué e diz assim: Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido dar a seus pais. Então somente, Josué, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí tem uma frase importante para nós, irmãos. Dela, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Irmãos, o Salmo 91 diz assim, e eu vou pedir ajuda para os presbíteros. Faça para os presbíteros, vem cá. Pega a Bíblia, minha Bíblia é bem grande, levanta ela aqui.
O Salmo 91 diz assim, pega lá, respeito isso. Aquele que habita no esconderijo do... Então aquele que habita na sombra do esconderijo. Aquele que habita na sombra do esconderijo, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, nós temos que estar onde? Debaixo da sombra do Onipotente. Eu já vi e ouvi pessoas dizer: você está com burro na sombra. Quem já ouviu essa frase? Você está com burro na sombra. Às vezes a pessoa